com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. Vamos falar de esportes, é o bate-papo de todos os dias com o eclético Antônio Carmo. Bem-vindo, Carmo. Boa segunda-feira, ótima semana para você. Muito obrigado, bom dia para você, comendador de São Manuel, Cláudio Nicolini. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no bate-papo esportivo. Só para confirmar, não ia sair de férias hoje já? Que é isso, mestre? Tem que trabalhar ainda. Tem mais uns dias. Tá bom. Aguarde, esse mês ainda. Não é hoje, não. Eu pensei que era hoje já. Ó, seguinte, quem já tá de boa hoje comemorando é o Marcelo Espanha, nosso companheiro, jornalista, amigo, parceiro, colhendo mais uma abóbora na horta da vida. O nosso abraço pro Marcelinho Espanha, grande corintiano, representante, cartola mor do Burro da Central, Antônio Carmo. Nosso cartola especial, grande Marcelinho, parabéns aí pelo aniversário, que Deus o abençoe, seja feliz, muito bacana, um grande amigo que a gente tem aqui na Crônica Esportiva de Trabalho e que passou do trabalho, né, para amizade, muito legal. Abraço ao Marcelinho aí, felicidades. Muito bom, esse sim, embaixador de Lorena para o mundo, meu querido Antônio Carmo, grande Marcelo Espanha. Olha, vamos falar de Copa Paulista, já que você falou de Taubaté. O Taubaté praticamente disse adeus à Copa Paulista ao perder em casa de virada na noite gelada de sexta-feira no Joaquinzão para o Oeste. 2-1, e com isso a coisa fica muito difícil para o Taubaté. Rodada em que a Santista empatou com o São Caetano 0-0 e o São José fez a parte dele 3-1 contra o Santo André. Vitória maiúscula da Águia, já classificada em primeiro lugar do seu grupo nesta fase inicial da Copa Paulista. Nota triste em São José foi problemas com os jogadores do Santo André na saída do estádio. Torcida pegou o ônibus, por pouco não houve uma tragédia, Antônio Carmo. Pois é, vamos lá por partes. Aí você falou do Taubaté, né, que o sonho acabou, lembrou a música do Roberto Carlos, né, eu disse adeus e todas as emoções, né, e por aí vai, porque o Taubaté realmente praticamente disse adeus à Copa Paulista. Tem 2 jogos a fazer, ele tem 7 pontos, ganhando os 2 vai a 13. Hoje ele estaria em segundo lugar, porque os confrontos são todos diretos ali, entre Santista, São Caetano, Oeste, Taubaté e Santo André. Os 5 brigam. O que leva a crer, 2 vitórias classificam o Taubaté. Classificar. Não depende de ninguém. Ele jogará primeiro com a Santista domingo lá em Santos e depois receberá o São Caetano. Se ele ganhar os 2 jogos, ele vai a 13, né? É bem verdade que o São Caetano, que tem 11, a Portuguesa Santista, que tem 11, pode ir a 14, com uma vitória. O São Caetano ia a 13 e ganha do Taubaté no saldo de gols. Mas aí o Oeste e Santo André se atrapalham ali, eu acho que tem que ganhar. Mas o difícil é o Taubaté acreditar nele próprio, né, Nicolini? Foram 8 jogos até agora, uma mísera vitória, 4 empates, 3 derrotas, perdeu 2 vezes em casa. O ataque do Taubaté, o chamado ataque de riso, em 8 jogos, marcou 5 gols apenas. Na sexta-feira, chegou a abrir a contagem, tomou a virada, todos os gols no segundo tempo. Você faz 1-0 no começo do segundo tempo, pronto, fica tranquilo para você, administra, leva o jogo e acabou. O Taubaté se complicando e perdendo o jogo para o Oeste, mostrando muitas falhas mais uma vez, muitas dificuldades, não teve nem o técnico, né, Rogério Henrique, no banco estava suspenso. E aí o Taubaté, mais uma vez, decepcionou, perdeu. Não acredito em classificação do Taubaté, não, Nicolás, até porque vai pegar Santista domingo lá em Santos, naquele pseudo-gramado lá horroroso de jogar. Se o gramado do Joaquinzão tá ruim, da Santista não existe, né? Vai ser lamentável. Deu para ver ontem um pedaço do jogo da Santista de manhã contra o São Caetano 0-0. Então, difícil acreditar que o Taubaté, que só ganhou um jogo em 8, vai ganhar 2 nos 2 que faltam, ter 100% de aproveitamento, mas estamos falando de futebol, e no futebol nunca diga, né, que você já viu tudo, poderá sempre ver coisa diferente. Então, o Taubaté tem que se apegar a isso aí, mas se ficar dependendo do futebol apresentado, os resultados, pode esquecer, domingo deve dar adeus à competição, e na última rodada em casa apenas cumprir tabela.
É o que está o script aí colocado. Taubaté tem que mudar essa história. Primeiro ganhar da Santista domingo lá em Santos, depois ver o que acontece com os outros resultados e vai para a última rodada ainda vivo. Agora, se empatar já no domingo lá, já estará eliminado da competição. São José fez a parte dele, num jogo bem disputado contra o Santo André, que é o lanterna do grupo, mas veio, encarou o São José, deu trabalho, virou 1-0 para o São José. No segundo tempo, o Santo André empatou, mas por sorte, 3 minutos depois, o São José desempatou e depois aumentou mais um gol do Rony, 3 gols do Rony na competição, Nicolini. A vantagem dele, o mérito dele é chutar muito de fora da área. Ele já tinha feito contra o Taubaté, fez contra o próprio Santo André lá. Ele chuta de fora da área e fez mais um gol chutando de fora da área, o que é raro hoje em dia, principalmente nesse campeonato. Ninguém chuta de longe, ele chutou e conseguiu fazer mais um gol, ajudou o time a ganhar por 3-1. Vitória que foi justa, consistente, uma vitória de recuperação. O time tinha perdido do São Caetano, mas ficou provado que lá foi um jogo atípico, inclusive com um time muito prejudicado pela arbitragem, com pênaltis não marcados, aquela coisa toda. Então, recuperou-se. É o líder geral do campeonato, 19 pontos em 8 jogos, um aproveitamento de 79%, 6 vitórias, um empate e uma derrota, que você coloca mais na conta da arbitragem também. Então, a campanha do São José é ótima. Está pronto para ser o campeão? Não, acho que ainda não. Ainda precisa realmente buscar aí mais uns 2 ou 3 jogadores para dar uma reforçada no time, para a fase final do campeonato. A diretoria trabalha para isso. E sobre o incidente aí que você falou, profundamente lamentável, há uma rixa muito grande de torcidas entre algumas torcidas do interior de São Paulo, Nicolini, de grupos, né, que fazem parte, não da torcida geral, de grupos de torcidas uniformizadas. E de São José e Santo André, essa rivalidade, essa rixa, ela é antiga. Então, todo jogo que tem briga, seja em Santo André, seja em São José. Como não deu para brigar com a torcida do Santo André, que veio ontem, uns 10 torcedores lá, e a polícia deu proteção, né? Na saída do jogo, não sei como é que se consegue entrar no ônibus do time, não é da torcida adversária, não veio ônibus de torcida adversária, torcedores vieram de carro. Do time, como é que se consegue isso? De que maneira foi isso? Faltou o policiamento apoiar o time do Santo André na saída do estádio, dando uma segurança? O que aconteceu? Profundamente lamentável, está sendo mostrado aí nos portais, nas coisas do futebol paulista. Jogadores gravaram, né? Invasão. Os jogadores do Santo André dentro do ônibus apavoraram. Aqui não tem torcedor, não, é só jogador, aqui só jogador. E alguns torcedores invadiram lá achando que tinha torcedores lá. Que isso? Isso aí não é no futebol, isso aí não se pode fazer. Não dá nem para pensar em falar sobre isso. É uma coisa vergonhosa, lamentável, que pode, obviamente, trazer prejuízo na sequência para a torcida essa torcida que apoia o time, canta, vibra lá, mas não pode fazer essas coisas, como para o próprio clube. Não sei o que vem pela frente aí. Lamentável. Só lamentável realmente isso daí. Podem vir sanções por parte da Federação Paulista. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos do São José, meu querido Antônio Carmo. Mas tá aí, São José já está classificado. Brasileirão, Série A. Vamos para os resultados do final de semana. Eu achei que o Sport ganhava do Bahia, mas ainda não foi dessa vez. E pela primeira vez na história dos pontos corridos, uma equipe por 16 rodadas não consegue uma vitória. Meu querido Antônio Carmo, é o maior número negativo da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. 16 rodadas sem vitória. E são as 16 primeiras. O Sport está quase chegando no fim do turno sem ganhar. A gente viu o Corinthians passar o turno inteiro sem perder. Faz uns anos aí. E foi campeão. Isso. Palmeiras, Flamengo, e o Sport também fizeram isso. Está quase passando o turno inteiro sem ganhar. E aí eu acho que é praticamente impossível escapar do rebaixamento, meu querido Antônio Carmo. É o Sport e mais 3 esse ano, 0-0 com o Bahia, hein? Só acho que não é ainda impossível, Nicolino, porque depois que a gente viu o Fluminense em 2009 escapar do rebaixamento, quando já estava decretado o rebaixamento do tricolor carioca, ele escapou, foi na reta final do campeonato, não foi no começo. Aí era pior ainda, a situação era mais claudicante, periclitante, diria o Fiore Gilhote, para o Sport e para o Fluminense. O Sport está aí,
Ele fez 16 jogos no primeiro turno, faltam 3. Vai que ele ganha esses 3 no final do primeiro turno, ele vai a 15 pontos e ele já embola com todo mundo. Agora está difícil ganhar, mas ele já não está perdendo, né? Os 3 últimos jogos foram de empates para o Sport. Já, né, aí chegou o Daniel Paulista de técnico novamente, aquela coisa toda. Viu que 3 jogos, ele perdeu do Botafogo, né, recentemente, empatou com o Santos 2 jogos, né? Empatou com o Santos e agora empata com o Bahia. Mas desse jeito aí, jogando essa bolinha, dificilmente vai escapar. Ainda no sábado, o Mirassol, 5º colocado do Brasileirão, Antônio Carmo, conseguiu mais uma vitória, 3-2 em cima do Vasco, que flerta com o rebaixamento, pode entrar hoje, caso o Santos some ponto contra o Juventude. O Renato Gaúcho sempre ganha do Grêmio, 1-0 para o Fluminense, sábado à noite no Maracanã. O jogo foi fraco, mas a vitória do Fluminense muito importante. O Grêmio perde, depois de ter perdido o Palmeiras em casa, recuperado com aquele jogo atrasado contra o Fortaleza, perde de novo. Sobre Mirassol e Vasco, Nicolini, o Fernando Diniz está 7 jogos sem vencer, parece que é a maior sequência aí da carreira dele. O Vasco não joga bola, tem um time fraco, consegue de repente um resultado aqui, outro ali, mas não vai. Já está fora da Sul-Americana, na Copa do Brasil, não sei não, contra o CSA quarta-feira, tem que tomar cuidado. E no Brasileirão, time para lutar para não cair, e vai ser assim. E o Mirassol, Nicolini... Quarta-feira vale a vida do técnico, hein? Isso, exatamente. E para o Roger também no Internacional, que a gente vai falar daqui a pouco aí. Agora, o Mirassol, do nosso amigo Rafael Guanais. Que campanha, né? 16 jogos, 7 vitórias, 7 empates, 2 derrotas. É o time que menos perdeu no campeonato, junto com o Flamengo. O Mirassol não perde, 2 derrotas apenas. E faz uma campanha que hoje já coloca o Mirassol na Copa Sul-Americana. Não sei que aconteça aí uma virada de fio total, pode escrever que o Mirassol vai jogar a Copa Sul-Americana no ano que vem. É o novo São Caetano, assim que surgiu aquela época, né? Que 99, 2000 até 2005, São Caetano foi, né, uma proeza no futebol brasileiro, jogou até Libertadores, foi vice-campeão de Libertadores em 2002. O Mirassol está indo por esse caminho, bem estruturado. São Caetano foi um sonho de uma noite de verão, tinha os patrocínios lá que saíram. O Mirassol já tem uma estrutura que já está engendrada no clube há um bom tempo e deverá dar uma continuidade favorável ao time amarelo do Mirassol. E olha, se o pessoal hoje, ele iria até para uma Libertadores, né? Dependendo dos resultados do pessoal daí de cima. Campanha espetacular do Mirassol. Vamos ver se vai ter fôlego para continuar aí, porque o campeonato é muito longo. Ontem, domingo, 4 da tarde, Engenhão, Botafogo deu a nota, perdeu em casa para o Cruzeiro. 2-0, se recupera o time de Minas. Corinthians com misto quente, pegou o Fortaleza e empatou no finalzinho. 1-1. Em casa o Corinthians não perde, rapaz, empata. 1-1 contra o Fortaleza, mesmo com as reservas. O Atlético Mineiro ganhou do Red Bull 2-1. O Flamengo empatou com o Ceará 1-0 fora de casa. Olha o líder aí. Saiu na frente, tomou um empate também. Não conseguiu a vitória, mas segue na liderança da competição. O Palmeiras perdia por 2-0, conseguiu 2-2, um bom empate fora de casa, também jogou com reservas. O São Paulo, que não tem nada a ver com isso, foi lá no Sul, ganhou do Internacional 2-1, 4ª vitória seguida, 5 jogos sem derrota. O Crespo vai acelerando o São Paulo rumo a Libertadores, Antônio Carmo. 4ª vitória seguida no Brasileiro, 5ª no geral, por conta da vitória na Copa do Brasil sobre o Atlético Paranaense, né? Então, São Paulo, quando começou e voltou o futebol, estava desanimado, 6 jogos sem vencer, perdendo de todo mundo. Aí veio aquela vitória contra o Corinthians e o time embalou. Então, hoje, Nicolini, é o time junto com o Cruzeiro, né? Acho que até acima do Cruzeiro, que o Cruzeiro teve alguns tropeços, é o melhor time do Brasil, aquele que está conseguindo os melhores resultados seguidamente é o São Paulo. Aquilo que eu comento sempre aqui no Brasil, né, as coisas mudam no futebol aí, não é mensal, semanal, é a cada 3 dias, né? E o São Paulo hoje consegue estar em paz com a sua torcida, fazendo um campeonato brasileiro de recuperação, já subindo na tabela. Ele estava perto da zona de rebaixamento, hoje já é o 8º colocado, já está 5 pontos atrás do G4, fazendo realmente um campeonato
muito bom. Corinthians e Palmeiras pouparam aí todos os seus principais jogadores, e aí no segundo tempo foram colocando de volta, né? O Corinthians colocou os titulares para buscar um empate sofrido contra o Fortaleza, tinha feito 1-0 no comecinho, o Fortaleza, puxa, podíamos ter levado 3 pontos para casa, até que seria justo, né? Em vez de ter 15, teria 17 pontos, hoje estaria fora da zona de rebaixamento. Mas o Corinthians pressionou e é um time que não se deixa entregar, principalmente dentro de casa. O Palmeiras comemora o empate, porque o futebol foi medonho, né? Com time reserva, muito mal, depois mudou, colocou alguns titulares, o Português lá, o Palmeiras tomou 2-0 e foi buscar o empate, quase virou no finalzinho. Mas, em termos de futebol, tanto o Palmeiras como o Corinthians ficaram devendo nessa rodada. Estão apostando tudo na quarta-feira, quando um dos dois sairá bastante chamuscado, aquele que perder na rodada. O Flamengo contra o Ceará, vai lá. O empate fora de casa, o Flamengo usou o time titular. Não é maravilhoso, mas também não é desastroso. E méritos para o Cruzeiro aí, que volta a vencer, depois de ter perdido em casa para o Ceará. O Cruzeiro consegue uma grande vitória, continua dividindo a liderança do campeonato com o Flamengo, vai ter um jogo a mais, e o Botafogo perdeu o seu primeiro jogo sob a liderança do David ou Davi Ancelotti, o filho do Carlo Ancelotti. Primeira derrota do Botafogo, dolorido, porque perdeu em casa, perdeu a chance de melhorar na classificação. É o campeonato aí, com muitos jogos ainda de resultados que a gente às vezes acha que não vão acontecer e acontece, viu, Nicolai? Hoje tem Santos e Juventude no gelado Morumbis. E aí, Antônio Carlos Santos vai com o que tem de melhor e com Kleber Xavier com fogo altíssimo sobre o professor. Já voltam a falar de Sampaoli, falam de Vozvoga e falam que não vai ter jeito dele se segurar, a não ser que hoje seja aquele 9-1, viu, Antônio Carlos? Ganhando o jogo, né, Nicolini? Se não ganhar assim, daquela maneira, né, na Bacia das Almas e tal, vai se manter ali. E se não ganhar do Juventude, que logo depois do Sport é o pior time do campeonato, também jogando em casa, vai ter a presença de um bom público no Morumbi, hoje à noite. É claro que o Santos é favorito e precisa ganhar essa partida aí para poder dar um respiro. O Santos fala de troca de técnico, você fala do Sampaoli. O Santos já teve o Sampaoli como técnico lá, né? Acho que não é o melhor remédio para o Santos hoje. Já o Juan Pablo Vojvoda é uma coisa diferente pelo trabalho que ele fez no Fortaleza. Penso eu que se o Santos tiver que trocar, o momento é esse aí de buscar o Vojvoda para dar um novo segmento à vida santista lá contra o Juventude, que hoje vai, né, naquela, vamos explorar o problema do Santos, dar a bola para eles, a gente se defende, de repente acha um golzinho ali, né? O Santos é favorito, mas precisa confirmar isso aí nos 90 minutos, 100 minutos de jogo, até porque não está jogando uma bola que referente. Se puder jogar um empatezinho na loteria, vai bem, viu? Junto, um palpite duplo aí. Olha aí, ó, o Santos não tá com essa bola toda para sair de tão favorito, para se cravar seco o time que vem do empate com o Sport, o último colocado fora de casa, perdendo por 2-0, se recuperou no finalzinho. É isso. Pegou o último, agora pega o penúltimo. Tem que ir, mas jogando em casa, tal, nesse momento aí, ganha, dá uma subidinha na tabela, dá uma melhorada ali para caminhar para fechar o primeiro turno também. É jogo que quem tem a perder é o Santos. O Juventude já fala o seguinte: não, vamos lá, já perdemos. Então, se a gente voltar com 1 ponto de São Paulo, está maravilhoso. Para o Juventude, tudo é tranquilo. O Santos é que tem toda essa obrigação, é claro. Série B. A gente já tinha falado da vitória do Coritiba na quinta, na sexta, a Ferroviária ganhou do Remo no Mangueirão, 2-0. O Operário do Criciúma, 1-0. No sábado, o Botafogo, que era o Lanterninha, ganhou do América, 2-1. O América está em queda livre. O América de Belo Horizonte faz uma campanha medonha e vem aí nas últimas rodadas numa sequência de derrotas que o empurra ali para a porta da zona do rebaixamento com 21 pontos, meu querido Antônio Carmo. O Amazonas empatou com o Goiás 2-2, a Chapecoense ganhou do CRB 3-2, Novo Horizontino empatou em casa com o Avaí 1-1 e o Atlético Paranaense nem do Paysandu ganhou, jogando na Liga Arena 1-1. Tá feia a coisa pro Atlético Paranaense. Hoje tem Atlético e Atlético Goianiense, Cuiabá e Volta Redonda. O melhor momento do campeonato é da Chapecoense, que assumiu a 4ª colocação,
já está 2 pontos atrás do Novo Horizontino, que é o terceiro, faz bela campanha. Chapecoense, que começou o campeonato aí por baixo e vai melhorando. Goiás e Coritiba vão dividindo a liderança, mas ainda tem muita bola para rolar na competição. Na Série C teve derby em Campinas, sábado, 5 da tarde, e o empate foi registrado no Majestoso. Ponte Preta 1, Guarani 1, bom resultado para Macaca, que segue na vice-liderança da competição. Mas o Caxias está voando, ganhou de novo, abre 6 pontos da Ponte Preta, que está em segundo lugar na competição. O Guarani está fora da zona de classificação. São Bernardo ganhou de novo, 2-0 da Tombense, e já é o quinto, Antônio Carmo. É uma campanha espetacular do Caxias, hein? Muita surpresa aí nessa Série C, o Caxias. O Náutico também subiu demais na terceira colocação, o Náutico do Hélio dos Anjos, aquela coisa toda. Londrina também, para mim, uma surpresa, o próprio São Bernardo, né? A Ponte, o derby, né, Nicolino, tanto faz que o jogo seja no Majestoso, seja no Brinco de Ouro, o empate é normal em se tratando de Guarani e Ponte Preta. Quem caiu muito esse ano aí no campeonato, primeira vez que joga também é o Maringá, né? Que demitiu semana passada o técnico Jorge, acho que é Jorge Ferreira, que estava há 2 anos comandando o Maringá, fazendo um ótimo trabalho, mas não resistiu aí à queda do time, que chegou a ser um dos 4 primeiros colocados na competição, hoje está em 12º lugar, foi demitido. Essas mudanças normais que a gente vê no futebol do Brasil. Lembrando, né, já foram 15 rodadas, 14 para alguns times, e só os 8 melhores ao fim do primeiro turno, que só tem um turno, é que vão garantir a sequência para brigar pelo acesso. Os 4 últimos caem e o Maringá trabalha para se manter na Série C. Ele que subiu ano passado, meu querido Antônio Carlos, se manter já é um grande resultado para o Maringá, que disputa a primeira divisão do Campeonato Paranaense. Olha, a Série D, Portuguesa perdeu do misto, hein? Lá no Mato Grosso, no Dutrinha, 1-0. Água Santa empatou em casa com Ceilândia, 1-1. O bom resultado foi da Inter de Limeira, jogando lá no Sul contra o Marcílio Dias, empatou 0-0, vai decidir no Limeirão, estádio Major Levi Sobrinho, Antônio Carmo. O melhor resultado, sem dúvida alguma, joga por uma vitória simples, se der empate vai para os pênaltis, né? O Água Santa, apesar de ter empatado em casa com o Ceilândia, pode buscar a classificação fora de casa. E a Portuguesa, que dominou o jogo, teve chances, o goleiro adversário se consagrou e a Portuguesa tomou um gol de pênalti no segundo tempo, perdeu o jogo por 1-0, mas tem bola para virar o placar e conseguir a classificação em casa no próximo sábado no Canindé. 2 times praticamente já garantiram vaga, né, Nicolino? O Maranhão, que goleou o Tuna-Luz em casa 4-1, e o Altos, do Piauí, que goleou a Independência do Acre 5-1 fora de casa. O Santa Cruz perdeu, hein? Jogou contra o Sergipe, lá no Batistão, em Aracaju, perdeu por 2-1, vai ter que mudar a história atuando como mandante no próximo jogo, jogando em seu estádio lá, que vai estar lotado, obviamente, lá o Arrudão, no Recife, mas perdeu o jogo de ida por 2-1. É isso, Série D já no mata-mata, e agora ir de volta, quem perde tá fora. Fórmula 1, Antônio Carmo, Grande Prêmio da Hungria. Deu Lando Norris. Ele fez bonito, ganhou do Piastri, as duas McLarens dominam a Fórmula 1 esse ano, é o melhor carro, indiscutivelmente. Resta saber quem vai levantar o caneco. Os dois estão ali cabeça a cabeça. E o nosso Bortoleto em segunda corrida, pontuando o melhor resultado da história para ele, 6º lugar, Antônio Carmo. Eleito piloto do dia ontem, né? Fez um final de semana sensacional, pontuou, já está ajudando aí a Sauber a pontuar também no quesito de construtores, o que é muito importante para as equipes, porque gera um bom dinheiro. A McLaren já é campeã de construtores, né? Tem uma diferença gigantesca em cima da Ferrari, que está em segundo, Sim. E vai brigar pelo título de piloto. Quem será, Norris ou Piastri? Um dos dois vai se consagrar pela primeira vez como campeão mundial de pilotos ao final do ano. A não ser que agora tem uma parada das férias de verão, daqui 3 semanas volta ao circo da Fórmula 1, só se de repente a Ferrari, a Mercedes, a Red Bull voltarem aí totalmente diferente e der tudo errado para a McLaren. Não deve ocorrer, a briga é boa, o Norris conseguiu uma grande ultrapassagem no final, mostrou a sua competência, conseguiu uma bela vitória,
e está na briga, né? Piastri é o líder do Mundial, Norris está em segundo, e os dois agora vão para as férias aí, pensando o que vai acontecer daqui a 3 semanas, quando voltará a Fórmula 1, que tem realmente a McLaren sobrando nessa temporada. É isso, o Bortoleto foi melhor do que o Verstappen na corrida, melhor do que o Hamilton, Antônio Carmo. Bem colocado. Largou na frente baixo o deles menino, e hein? se manteve. Terminou em sexto, o Verstappen foi nono, o Hamilton foi só 12º. Aliás, o Hamilton na Ferrari, nada, tudo a ver, né? Enquanto que você pega o Charles Leclerc, que vai melhor, geralmente tem feito aí corridas melhores do que o Hamilton, o Hamilton não vai conseguindo mostrar sua competência de maior vencedor da história da Fórmula 1. Ele falou no sábado, né? E eu acho que está na hora ele brincou da Ferrari trocar o piloto. E o piloto é ele próprio, né? Ele não está indo bem, não. Eu acho que está chegando ao ocaso da carreira. Próximos 40 anos começa a faltar perna, meu querido Antônio Carmo, o braço, né, na Fórmula 1. Para tocar esses carros modernos aí, né? Coisa de louco. Liga Masculina de Vôlei, o Brasil não foi nem para final, mas todo mundo está falando que foi muito bom aí subir no pódio. A Polônia foi a campeã. Foi terceira. Perdeu da Polônia o Brasil sábado 3-0, a Itália fez 3-0 na Eslovênia, aí a Polônia ontem ganhou da Itália 3-0, ficou com o título, dando troco na Itália, que ganhou o Mundial de alguns anos atrás, dentro da Polônia, por 3-2, 3-1, e a Polônia foi a campeã. E o Brasil ganhou da Eslovênia 3-1, subiu no pódio, foi terceiro colocado, tá bom, e agora vai continuar pensando no Mundial que acontece neste mês de agosto, tem Mundial do masculino, do feminino, e aí as seleções precisam se preparar agora com mais afinco, aí, pensando na competição. Bom, basquete feminino perdeu para a equipe do Sampaio Corrêa, caindo assim na semifinal, ginásio lotado lá no Maranhão. O Sampaio Corrêa vai disputar a grande decisão da Liga Nacional Feminina, a LBF. O masculino começou no Paulista. Começou bem, Antônio Carmo? Começou bem. No feminino, 2 derrotas seguidas lá em São Luís. A primeira delas por 25 pontos, a segunda por 20. Sampaio Corrêa tem um time bem melhor do que o São José, que fez bonito. Chegou à semifinal e parou num time que já tem um trabalho longo, bom, e que vai disputar de novo o título contra a equipe de Araraquara. Vamos acompanhar aí, de novo, a reedição da final do ano passado. No masculino, o São José estreou bem, ganhou de Limeira por 100 a 61, foram 39 pontos de vantagem, já fez uma contagem centenária. Limeira voltou agora, Nicolini, para o basquete, estava afastada há muito tempo e volta devagarinho. Time juvenil. Isso, com jogadores da casa, fazendo um trabalho, vai demorar um pouquinho para se acertar. E o São José fez uma boa mudança no elenco, saíram vários jogadores, vieram outros, bons jogadores que chegaram. O Malcolm Miller, que é um americano de qualidade, um ótimo ala, não estreou ainda. São José, pelo jogo que mostrou sábado, promete ter condições de brigar de novo, chegar, quem sabe, na final, como aconteceu no ano passado, quando foi o vice-campeão. Foi uma belíssima estreia, consistente, com o time jogando bem. Bom demais, vamos acompanhar, Antônio Carmo. Excelente semana para você. Amanhã a gente volta. Muito obrigado, Claudio Nicolini, para você, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima semana, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Claudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. E Amigo, viva